deixa eu te falar uma coisa que eu acho bastante interessante. Você quer ver um negócio? Vamos analisar a política americana nos últimos 30 anos, né? Você tinha o Bill Clinton, ficou 8 anos. A esposa tentou várias vezes, chegou a secretária de Estado, que é o cargo número 2 dos Estados Unidos. Você teve Bush pai, Bush filho, quer dizer, duas famílias disputando o poder aí. E depois você tem uma gerontocracia, um Biden, que não é novidade nenhuma na política americana. Eu tinha uma Nat Geo aí, uma National Geographic, do Biden assumindo o Senado em 1974. É uma loucura isso. É uma loucura. Né? E agora ele sai e entra um outro presidente na mesma faixa. Você não acha que a política americana está engessada, ela está fossilizada? E essa ausência de gente nova, com novas ideias, está prejudicando bastante os Estados Unidos? Porque a gente tem coisa nova lá, Paulo. Não. Olha, o Biden, ele até é interessante notar, viu, que ele deixou alguns resultados macroeconômicos bons, viu? Sim. Certo crescimento da economia, desemprego baixo, inflação razoavelmente controlada, pelo menos a inflação geral, né? E não conseguiu fazer sucessor, apesar de resultados macroeconômicos bons. Agora, em matéria de geopolítica, o governo Biden, vou te contar, que história é essa, assim, dos Estados Unidos acharem que podem entrar numa confrontação até militar via Ucrânia com a Rússia e, ao mesmo tempo, abrir fogo contra a China, que foi o que o Biden fez. As relações China dos Estados Unidos já estavam muito ruins no governo Biden, né? E ainda acrescentou o seguinte: apoio ao genocídio praticado por Israel em Gaza. Isso o governo Biden fez com toda a convicção, entende? Então a herança geopolítica que o Trump recebe não é boa, vamos ser justos também. Ele recebe um quadro geopolítico do seu antecessor que, como você disse, dava gerontocracia, dava sinais nítidos de senilidade, né? O mais famoso desses foi naquele primeiro debate com Donald Trump, que foi triste de ver. Mas a sua pergunta, comandante, é sobre o sistema político americano. Eu vou dizer a você que eu acho que o sistema político americano faliu. Faliu. É um sistema completamente corrompido. Tá? O maior exemplo disso é o lobby israelense, lobby judaico, nos Estados Unidos, que compra o Congresso, compra os presidentes, entende? Muito dinheiro. Você tem uma situação paradoxal do rabo abanando o cachorro. O rabo, que é Israel, abanando o cachorro, que são os Estados Unidos. A política externa americana subordinada aos interesses de Israel, no governo Biden, agora no governo Trump, né? E no momento em que isso significa uma coisa gravíssima para os Estados Unidos e para a Europa, a desmoralização definitiva dos valores que eles pregam, de direitos humanos, democracia. Ninguém acredita mais nisso depois de ver o apoio que eles dão ao comportamento de Israel em Gaza, entende? Então, tem uma frase que se diz nos Estados Unidos, que é muito oportuna, porque é uma frase antiga, mas permanece: We have the best Congress money can buy. Nós temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Então, você tá vendo que os Estados Unidos estão corroídos por dentro, né? Ela virou uma, na verdade, já vinha se transformando numa plutocracia. Sim. Um governo do dinheiro. Agora, e virou também uma caquistocracia, o governo dos piores, né? Então, você sabe que qualquer civilização, comandante, cabe nos abismos da história. Qualquer um. O Império Romano caiu, o Império Britânico, o Império Americano também. Só tem uma coisa que eu vou dizer aqui um pouco agressiva: se aplica aos Estados Unidos aquela famosa frase de autoria incerta, que é a seguinte: os Estados Unidos são o primeiro país que vão passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Eu conheço os Estados Unidos, eu morei lá em 2 fases da minha vida. É um país primitivo, violento, tosco mesmo, sabe?
Claro que existem grandes americanos, não há dúvida sobre isso. Eu citei um, John Kennedy, o Bob Kennedy, outro, Martin Luther King, mas o geral do país é de uma ignorância, uma pobreza intelectual, espiritual, que chega a ser chocante. Eu morei 8 anos recentemente em Washington. Vou te dizer que nunca mais moraria nos Estados Unidos. Ô, Paulo, dizem que o Washington é uma ilha, na verdade, cercada de bolsões de pobreza, né? É isso aí mesmo. Tem muitas áreas pobres e violentas ali próximo. Como é que é esse negócio? Olha, piorou. Eu voltei lá para um trabalho recentemente e conversei com os meus amigos. A situação é pior lá hoje do que na época em que eu morei lá, até 2015, com gente na rua pedindo dinheiro, gente no centro de Washington, muita gente na rua. Os americanos não têm sistema de transporte funcionando, os trens dão problema constantemente, entende? E é um povo com mentalidade militar, assim, sem prejuízo, sem querer com isso criticar a sua profissão. Mas eu sei, eu conheço. É militarista na cabeça, sabe? Eu sei. Mesmo o cidadão comum. Então, é um país agressivo, é um país despreparado. Pergunta ao americano médio se ele sabe distinguir quem é quem na América do Sul. Não sabe, entende? A ignorância é muito, muito grande. A Ucrânia, para eles... Por isso que o Trump diz com razão, aí tem que dar razão a ele, essa guerra não tem nada a ver com isso. Por que nós nos envolvemos nessa guerra? Não deveríamos ter nos envolvido, né? Mas isso foi obra, sobretudo, vamos dizer a verdade aqui, né? Foi obra, sobretudo, dos governos democratas. Inclusive desse Obama, que fica aí posando de progressista. Foi no governo dele, em 2014, com a equipe dele, que se organizou o golpe de Estado na Ucrânia. Sim, Maidan. Que deu origem a essa crise toda. Maidan, em 2014. Entende? Então, é um país muito complicado esse, que nós temos, e é uma decadência perigosa, porque os americanos não estão conformados com a perda do status anterior, estão esperneando feito doidos. E é isso que representa, no fundamental, ao meu ver, o governo Trump, né? Uma tentativa estabanada de conter a decadência, né? O que é pior, com armas nucleares.